Queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para darmos continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos. Nós estamos finalizando o capítulo 5º. São as últimas cenas da primeira parte da Igreja de Jerusalém, a Igreja Nascente. No vídeo anterior, nós falamos sobre a caça de, especificamente, Pedro e João para o comparecimento diante do Sinédrio, após a misteriosa liberação deles por forças ocultas, forças sobrenaturais, uma vez que a cela estava cerrada. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre a intervenção de Gamaliel. Antes de efetivamente nós começarmos a ler Atos dos Apóstolos, vamos recorrer mais uma vez à obra As Marcas do Cristo, por Hermínio Miranda. Tem um trecho que ele fala no capítulo sobre os amigos de Paulo de Tarso, que ele vai falar sobre Gamaliel. E aí ele vai dizer assim: ao cair, sob o impacto da visão de Damasco, Paulo reavaliou num segundo os amigos que até então possuíra. Não é homem de meias medidas, corta num só golpe suas amarras com o passado e projeta-se corajoso num futuro que desconhece, mas no qual pode entrever dificuldades e sofrimentos. Aqui, Hermínio Miranda está narrando a conversão dele na estrada de Damasco, né? A cegueira psíquica, o aparecimento de Jesus e a reflexão íntima sobre o verdadeiro motivo pelo qual ele perseguia os cristãos. E aí Hermínio vai continuar dizendo: das ruínas do seu passado de fariseu, no entanto, salvou-se um amigo, e dos grandes, Gamaliel. Também como ele, judeu, filho de judeus, e até mestre em Israel, rabino respeitado, erudito, tolerante, e que, quando chegou a hora certa, recebeu também o Cristo, sem mais forças, nem vida, para trabalhar por ele, mas também sem reservas e sem concessões aos preconceitos de sua raça, de seus amigos, de seus parentes, que o consideravam um louco manso. Na obra Paulo e Estevão, nós vamos chegar nesse ponto em que Paulo de Tarso encontra-se com Gamaliel, Gamaliel que no fim da vida optara por se converter ao cristianismo, vai viver no deserto como se fosse um ancião eremita, desprezado pelos seus confrades, ele que houvera atingido os mais altos cargos no Sinédrio, um respeitável rabino, um homem detentor de um intelecto invejável e que além disso tinha um coração muito generoso, que sempre soube aconselhar Saulo de Tarso, principalmente em relação ao apedrejamento de Estevão. Na iminência de Estevão ser lapidado, que a gente vai ver isso na obra, ele pede que Saulo reflita mais um pouco e deixe Estevão preso, até que seja então proclamadas as últimas consequências. Então, Gamaliel sempre foi este amigo que puxava Saulo de Tarso para ponderação, né? Então aqui a gente está falando dessa figura imponente. E já no fim da vida, não obstante toda a sua carreira política, ele é considerado um louco manso por ter abandonado as suas ideias farisaicas e ter se convertido ao cristianismo. E aí Hermínio vai continuar dizendo: na verdade, seria injusto dizer que não trabalhou pelo Cristo. Serviu fielmente, de maneira decisiva, junto ao espírito ardente de Paulo. Foi quem pregou ao jovem discípulo a moderação e a tolerância diante dos primeiros cristãos, salvando alguns da morte certa. Foi quem acolheu Paulo, ainda Saulo, depois de Damasco, e debateu com o discípulo a crise espiritual em que mergulhara. Foi quem aconselhou um período de retiro para meditação e amadurecimento. Foi quem o instruiu na lei antiga e o introduziu sutilmente ao exame da Boa Nova. Parece que se despede de Saulo à porta dos fundos do farisaísmo e vai recebê-lo à soleira do cristianismo, para entregá-lo a outros companheiros, pois que ele, velho e cansado no corpo, está com a sua tarefa concluída. É Moisés entregando a Josué a terra da promissão. Hermínio é brilhante, mas nessa obra em especial, ele aquilata, ele se agiganta, porque é notável, assim, é notório que ele tem uma profunda identificação com Paulo e ele escreve
de uma forma extremamente sentida. E ele consegue transmitir estes sentimentos elevados para quem lê a obra. Então, as marcas do Cristo, para quem gosta do cristianismo primitivo, para quem se identifica com a força, com a intrepidez de Paulo, tem que ler. Mas voltando ao nosso texto, que nós ainda nem lemos, né? Vamos então nos debruçar agora em Atos dos Apóstolos, lendo sobre a intervenção de Gamaliel. Então, levantou-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou: varões de Israel, atentai bem no que fareis a estes homens. Antes destes nossos dias surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e ao qual aderiram cerca de 400 homens. Mas foi morto, e todos os que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas, um galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens. Soltai-os, pois, se o seu intento ou sua obra provem dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Concordaram, então, com ele. Chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos com varas. E depois de intimá-los a que não falassem mais o nome de Jesus, soltaram-nos. Quanto a eles, saíram do recinto, do sinédrio, regozijando-se, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova do Cristo Jesus. E aí a Bíblia de Jerusalém faz aqui um comentário. Gamaliel, mestre de São Paulo, era o herdeiro do pensamento de Hilel e o representante proeminente da tendência laxa e mais humana na interpretação da lei. Sua intervenção corresponde à atitude geral do partido farisaico. Então, do texto lido, o que é que a gente consegue depreender? Observe, naquela época, na época do cristianismo primitivo, houveram diversos ditos profetas. Diversos homens que se levantaram, achando-se os maiores reveladores de uma nova verdade, achando que eram o pretenso Messias prometido, e que tinham diversos seguidores. E o surgimento desses supostos profetas, supostos messias, acabou não dando em nada. Foram presos como blasfemos e pouco tempo depois a sua doutrina desmoronou, porque não houvera sido construída sobre bases sólidas. O que Gamaliel faz ele que era um venerando ancião, que era respeitável, que tinha uma notoriedade, um peso no sinédrio, chamava a atenção de todos os fariseus da época para prestar atenção naqueles homens. Então ele cita os exemplos desses falsos profetas, dizendo que estes não eram o mesmo caso, pedindo, rogando que o sinédrio deixasse esses homens em paz, para que eles pudessem continuar com o seu colégio apostolar. Observe que Gamaliel não faz isso por conta de um apaixonamento, de um encantamento pela missão daqueles homens. Mas ele conseguia ver, através da experiência dos anos e do profundo conhecimento que ele tinha das leis, ele que era um discípulo de Hilel e que, portanto, via e conseguia interpretar as leis com amor, ele via a obra desses homens do caminho e sabia que aquilo dali não era um fogo de uma paixão dos primeiros anos. Sabia que aqueles homens realmente tinham uma profunda identificação com a lei de Deus sob este prisma mais amoroso trazido pelos ensinamentos de Jesus. E ele faz uma análise que é uma análise perfeita, uma análise antes de tudo racional, uma análise e um argumento que inclusive Allan Kardec utilizou no Espiritismo.
Quando Allan Kardec se posicionava em relação aos seus contraditores, em relação àqueles que escreviam cartas falando mal do espiritismo, dizendo que isso daí era uma blasfêmia, que era contra a lei de Deus, Allan Kardec dizia algo muito simples. Olha, se em algum momento o espiritismo se opor à ciência, fique com a ciência. Mas deixe que o espiritismo tente, através dessa ciência da observação, explicar, lançar provas, lançar luz sobre aquilo que até então estava encoberto. Porque se for algo que não tenha bases sólidas, vai se desconstruir e se desmoronar por si só, sem necessitar de ninguém que brigue contra. Mas, se tiver nascido sobre bases sólidas, ninguém poderá pará-lo. Como nós não conseguimos parar o movimento dos planetas. Os planetas girando em torno do Sol. Ninguém pode deter esse movimento, porque esse movimento corresponde a uma lei que é maior, que é soberana e que ninguém tem o poder de deter. Então Gamaliel utiliza o mesmo argumento em relação a estes homens. Mas os doutores da lei, engolfados no orgulho farisaico da raça, ouvem tudo, aquecem e vergaçam os cristãos. E o que eu acho mais impressionante no testemunho cristão é a coragem impassível. Eles são vergastados e se regozijam pela oportunidade de testemunhar a fidelidade e a lealdade em relação às leis divinas. Isso que eu acho mais extraordinário. Eu vou ler de novo. Chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos com varas. E depois de intimá-los a que não falassem mais o nome de Jesus, soltaram-nos. Ora bem, se fossem pessoas que estivessem apenas apaixonadas pelo ideal cristão, depois das primeiras vergastadas, abandonariam aquilo tudo e diriam, quer saber de uma? Olha, eu não preciso disso aqui não. Ó, tá aqui, ó. Os ensinamentos de Jesus são muito bons, né? Consegui a planificação, mas agora eu vou viver minha vida, que eu não preciso estar sendo chamado em sinédrio para receber a suíte. Dá licença, tenho mais o que fazer. Mas não, olha como que eles reagem. Não há nenhum tipo de revolta, porque eles poderiam, né? Já que o seu espírito houvera se enchido do próprio Espírito Santo, que eles eram os profetas, os continuadores da propagação cristã, eles poderiam se envaidecer, né? Ter essa presunção. Em momento algum. Olha só. Quanto a eles, saíram do recinto do sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome. Dignos de incomodar o sumo sacerdote, de incomodar os doutores da lei. Porque se eles estavam incomodando, é porque de fato a mensagem que eles traziam era uma mensagem sublime. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova do Cristo Jesus. Ou seja, ao contrário de ter um ânimo abatido, né, de se deprimirem, de desistirem, de deixar para lá, pelo contrário, eles começam a reforçar ainda mais aquele desejo e a propagar ainda mais a boa nova. Enchem o seu coração e o seu peito de mais ânimo ainda. Então, meus amigos, é isso. Até a próxima, se Jesus permitir.